Boa tarde, pessoal. Aqui eu novamente, desde já pedindo para vocês que não deixem de curtir, não deixem de comentarem, não deixem de assistir e deixar aí, que nem diz o pessoal aí, deixar o seu like aí, para que incentive a gente ir continuando contando as histórias. A história de hoje eu vou contar uma história que é tipo assim, adivinhação, e muitos chamam de charada, que aí você faz a pergunta e o outro tem que adivinhar. Mas antes disso, eu já quero estar aqui deixando frisado a todos vocês que me ouvem, o que me assiste, que curte aí as minhas histórias. Eu queria pedir para vocês que leiam bastante. A gente precisa de ler muito. Quem não sabe praticamente a ler, precisa ler para aprender. Quem já sabe, lê bastante para aprimorar. Eu, por exemplo, já li mais de 200 livros, nem lembro mais o nome de muitos. Por isso que eu incentivo a você a ler. Por que ler? Porque o doutor ele tem que estar lendo para que aprimorar os conhecimentos dele, digamos assim, os advogados, os cientistas, os médicos, os pessoais das religiões, porque sempre tem, mesmo que você fale assim, a palavra não muda, mas o mundo muda e você tem que estar apresentando a palavra de acordo com o momento, para você poder conquistar algumas pessoas para Deus, né? Então, e eu recomendo hoje, como eu tenho falado de bicho para vocês, de onça, eu gostaria de falar para vocês que os bichos também falam, os bichos também dão sinais. Digamos assim, um cavalo, quando ele está com atenção, ele põe as orelhas para frente para ele prestar atenção no que está acontecendo. E quando ele está com raiva da gente, ele põe as orelhas para trás e murcha as orelhas. Aí você já sabe que ele está nervoso e ele pode te atacar. O cavalo, os equinos, né? E então os bichos também falam. Eu quero falar para vocês que a gente não entende a língua deles, mas eles falam. Eles entre si, eles se entendem. Então eu recomendo a vocês lerem um livro pequeno que eu li em 2000 de 2000 para 2002 eu fiz um curso política publicitária e no qual eu ganhei até uma viagem para Brasília por causa desse curso, e esse curso ele ensina muita coisa. E nesse tempo uma juíza que dava aula para mim lá, ela indicou um livro para mim que se chama A Revolução dos Bichos, que a pessoa que criou esse livro, se eu não me engano, foi na Inglaterra. Então, leia A Revolução dos Bichos. É um livro pequeno que os bichos estão revoltados com o ser humano. Entendeu? Então, é as recomendações de hoje. E agora, daqui para frente, eu quero estar iniciando a primeira parte, se não der para fazer tudo num só, né, num vídeo só, a primeira parte dessa história que se chama O Caipira, a Princesa e o Rei. É o seguinte, tinha um determinado caipira, borralheiro, que eu já falei para vocês, que é a pessoa que mora na roça, e antigamente tinha a cidade-estado, que era feito um muro, um grande muro muito alto, então o reinado era pequeno, tinha vários reis naquele tempo, porque os reinados às vezes eram uma só cidade, ou várias cidadinhas pequenas, e feito um muro em volta. Então os reis davam sua filha para aquela pessoa que soubesse bastante, que viesse e fizesse uma pergunta para a princesa e ela não soubesse responder, casaria com ele, com essa pessoa, e ele ainda ganhava prêmio em dinheiro. E aquela pessoa que não adivinhasse, então que a princesa adivinhasse a história dele, ele seria morto. Mas aí aquele pessoal ia lá tudo com história de livro e eles eram 8. Então essa história que eu vou contar agora, ela é uma pessoa que perdeu o irmão e ele também era um caipira que não saía do burralho e o outro era estudado. Então nem sempre o estudado também se sai bem, né? Às vezes a gente tem que usar um pouco a própria inteligência da gente. Aí então ele não tinha estudo, ele falou assim, bom, já que eu não tenho estudo, não sei nada, eu vou criar uma história. Então essa história começa agora. Eu dei o nome dessa história de tirei o ruim do pior. Quer dizer, tirei o bom do melhor, se estava ruim ficou pior, seria o nome da história. Ou então, melhor dizendo, o borralheiro, a princesa
e o rei. Então, iniciando a história. Essa história é a história do passado, né, de muito tempo. Então, a história, rei, filha e o caipira. Saí de onde nunca tinha saído. Segunda parte. Topei onde nunca tinha topado. Terceira parte. Matei o ruim com o pior. Quarta parte. Tirei o bom do melhor. Quinta parte. Se estava ruim, ficou pior. Sexta parte. Em cima da coca canta, embaixo da coca meia. Aí já seria a sexta e a sétima. A oitava parte. Na ponta da rua cheia. Um chuncho tirando pé, seria a oitava e a nona junto. Isso aí é a pergunta. A princesa tinha que adivinhar. Então, a resposta, antigamente, então, o que ele fazia? A sua filha tinha que estudar muito para que soubesse muitas adivinhações, para que o príncipe que contasse uma história e ela não descobrisse, então com este ela casaria e ainda tinha uma recompensa em dinheiro, objetos e outras coisas, outros valores. Aquele príncipe que lhe contasse a história e ela fosse descoberta pela princesa, este príncipe seria morto. O rei mandava matar o príncipe. Resolveu, então, seria morto. Resolvi criar esta adivinhação comigo mesmo, ele falou, né? Aqui está a resposta na casa. Na casa ele era um pouco gago. Então, é por isso que aí ele vai falar, né? Por isso que ele falou assim, em cima da coca canta, embaixo da coca meia. Então, como ele era gago, então, por isso que ele falava assim. Aí, a resposta dessa adivinhação ou dessa charada seria sair de casa onde morava, no sítio onde o fogão era de lenha, o fogão era de lenha, cozinhava a lenha, né? E tinha borralho. Então, borralho era cinza. Eu vou parar porque eu estou vendo que está dando sinal aqui que vai cortar. Então eu vou fazer a segunda parte, ok?